Nesta segunda aula, vamos aprender aqui a configurar o DI no ASP.NET Core. Aqui nós já demos um insight das coisas que iremos fazer, mas basicamente é criar uma classe de serviço chamada Generate Guide Service e estruturá-la, depois registrá-la, depois criar uma controller e nessa controller a gente vai fazer a injeção, ver o processo de ponta a ponta, o processo convencional, ok? Então vamos a isso? Vamos lá, o primeiro passo é a gente vir aqui no projeto e criar uma pasta chamada Service. Muito bem. Criada a pasta, nós vamos criar aqui uma classe chamada Generate Guide, o Guide Service, aqui dentro da pasta. Bom, depois de criada, nós vamos aqui colar já o código para explicar, para ficar mais rápido, para ganharmos tempo com isso. Então, o que é que se passa? O que nós fizemos foi criar uma interface. Não é obrigado, toda vez que você for fazer uma injeção de dependência de uma classe, não é obrigado a ter a interface, mas por questões de boas práticas, por questão de reutilidade, se você conhece ou já ouviu falar dos conceitos do Solid, recomendo que leiam, estudem, e vocês vão compreender um pouco melhor os benefícios de usar interface. O objetivo aqui não é entrar nesses detalhes, mas fica a dica. Depois que a gente cria a interface, dentro da interface normalmente cria-se ou propriedades ou métodos. Né? No caso aqui, nós vamos fazer um serviço que vai gerar GUID. Então, eu só preciso criar aqui uma propriedade do tipo GUID, chamada Operation ID, e na minha classe concreta, eu aqui faço a herança da minha interface, a implementação da minha interface, e crio uma propriedade, que é a propriedade que eu vou trabalhar aqui dentro da minha classe, e eu quero relacionar agora, então, o processo, né? Então, o que eu faço? Eu crio como eu vou fazer a injeção, como eu vou estruturar aqui, na hora de instanciar essa minha classe, eu quero que no construtor ele preencha a propriedade Operation ID, então eu estou botando um guide.newGuide, ok? Ele vai me preencher com a informação aqui. Mas isso só vai acontecer, como sendo um serviço, se a gente fizer aquele passo a passo de registrar no container DI. Então, esse vai ser o nosso próximo passo aqui. Né? Então, nós vamos aqui na Program, e na Program você pode perceber que nós, logo aqui em cima, já fizemos um exemplo de registro no container DI, aqui para o HTTP Context Access. Mas se você perceber bem agora, nós vamos adicionar então do nosso serviço. Reparem uma coisa, que nós estamos usando aqui a variável builder, né, que foi gerada aqui inicialmente pelo Web Application, pelo Create Builder, né? Dentro do builder a gente chama services, e dentro do services você tem um mundo aqui de recursos, né? E um deles é o recurso de registrar o tipo de injeção dependente que você vai trabalhar. Aqui inicialmente nós trabalhamos com Singleton, agora vamos trabalhar com Scoped. Não se preocupem que na próxima aula a gente vai ver a respeito dos tipos que existem e entender como é que esse mecanismo funciona. Para já, o que nós fizemos aqui? Nós escolhemos o tipo Scoped e colocamos aqui a abstração, que é a interface, que está aqui, iGenerate Guide Service, e colocamos a classe concreta, ok? Fazendo isso, significa que você registrou no container da injeção de dependência do ASP.NET Core. Já está registrado. Está consumindo memória? Não, não está. Só quando você for usar, ele vai ocupar um espaço da memória e
Como a injeção de dependência, a ideia é trabalhar desacoplado, então quando você termina de usar, ele sai da memória. Né? Maravilha. Então, nós já fizemos agora esse passo, então, de adicionar isso no container. Agora nós temos que fazer a injeção de dependência em si. Para isso, a gente vem aqui na controller e vamos criar aqui uma controller para a gente fazer os testes, não é? Eu vou usar aqui o scaffold da controller, que é mais rápido, né? E a gente já cria uma controller para isso. Como é que nós vamos atribuir esse nome? Teste DI, por exemplo. Só para a gente fazer um playground aqui de testar o funcionar o mecanismo, não é? Maravilha. Criado, eu já vou colar aqui o código aqui e já comento com vocês do que se trata, tá? Muito bem. Vamos lá. Ok. É a mesma classe, como vocês podem ver, teste DI, né? É o mesmo nome. E o que eu fiz aqui? Eu criei uma propriedade privada do tipo pena de leitura, coloquei a abstração aqui do serviço que eu quero, atribuí um nome. É com essa propriedade que nós temos que trabalhar. Mas nesse momento aqui, nessa primeira linha, ele ainda não recebeu o conteúdo, não foi injetado ainda. E como é que a gente vai injetar? Vamos utilizar a técnica de por construtor. Então a gente cria aqui o construtor para a controller, passamos a abstração também aqui com esse nome e atribuímos à variável que nós criamos privada de leitura a instância em si da abstraída, né, do nosso serviço que nós criamos. Feito isso, essa propriedade agora sim ela já está injetada. Então, nos métodos que vocês forem trabalhar, já vai, como já está atribuído, já recebeu a injeção, no caso, o que nós tínhamos lá no nosso serviço? Nós tínhamos uma propriedade, e a propriedade é Operation ID. Então, eu vou simplesmente, como o processo lá é gerado também, na hora que a gente instancia, é gerado no construtor também o guide ID, supostamente aqui a gente já tem que ter o conteúdo já aqui construído, já atribuído aqui dentro. Né? Então eu vou criar aqui essa variável. Não vamos nem mostrar a view, nós vamos mostrar aqui o resultado do serviço, a utilização do serviço, ver que foi injetado e ver que a informação chegou. Né? Vamos botar aqui para rodar, para a gente ver essa primeiro processo de injeção que nós fizemos. Muito bem. Então, nós temos aqui, lembrando que eu botei aqui uma rota para a gente acionar esse processo acontecer, não é? Então, vou aqui abrir o browser aqui, vou chamar aquela rota que nós criamos, que chama-se teste DI, e supostamente a gente vai ter que parar ali no breakpoint que eu coloquei aqui, certo? Já paramos, já processou, já fez a injeção, já atribuiu, então nós temos que ter aqui um guide aqui, e nós temos ali no Operation ID, né? Então, assim, se você olhar aqui dentro das propriedades, né, ver a informação que foi gerada, certo? E então está atribuído aqui no Operation ID, está ali o GUID, ok? Então, este foi um processo mais simples que a gente poderia fazer de injeção de dependência, tá bem? Na próxima aula, a gente vai ver agora os tipos de injeção de dependência. Até lá.